Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou fazer uma análise psicológica do Peter Parker, o nosso querido Homem-Aranha. Então se você quer ter um momento de aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. Minha análise psicológica vai ser baseada na história do personagem Peter Parker, que é mostrada na trilogia clássica do filme Homem-Aranha, que foi considerado por muitas pessoas uma das melhores adaptações aos quadrinhos, além de ser interpretado pelo Tobey Maguire, que conquistou muitos fãs. Antes da gente começar a análise psicológica, eu vou pedir para que você curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais análises psicológicas de personagens de animes, games, séries e filmes, além de muito conteúdo que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, beleza? Peter Parker é um adolescente órfão que vive com seus tios. Eles sempre deram uma boa educação e apoio afetivo depois que Peter perdeu seus pais. Por mais que ele crescesse com essa falta dos seus pais biológicos, o amor e carinho que os seus pais adotivos, os seus tios lhe deram, conseguiram preencher esse vazio. O Peter demonstra ter ótimas capacidades cognitivas, como o raciocínio lógico e a concentração, o que fez ele ter muita vocação para a área da ciência. Só que ele possuía muitas dificuldades sociais, por ser uma pessoa muito retraída, passiva, ele acabava sofrendo bullying dos garotos mais populares da escola. O único amigo que o Peter tem é o Harry Osborn, filho de um homem muito rico da cidade. Além disso, o Peter é apaixonado pela Mary Jane, uma garota ruiva que conquistou o coração do nosso personagem. Nesse momento, o Peter tem uma vida estável. Ele estava estudando, era sustentado aí pela sua família, estava tudo certo. Até que a sua vida muda completamente depois que ele é picado por uma aranha geneticamente modificada durante uma excursão da escola, o que causa uma mutação no seu DNA, aumentando suas forças, tendo mais agilidade, ganhando a capacidade de soltar teias, começa a nascer micropelos aí na sua pele, o que lhe dá a capacidade de andar pelas paredes, e ele também tem o sentido aranha, que lhe dá a capacidade de prever os perigos. E por causa dessas novas habilidades, a autoestima de Peter vai lá em cima. Esse acontecimento foi uma reviravolta na sua vida. O complexo de inferioridade, que era uma característica que fazia parte da personalidade dele, agora foi substituído por um momento ali de superioridade, o fazendo agir de maneira totalmente emocional. Ele deu um significado extremamente eufórico, para essa nova realidade que ele estava vivendo. Para impressionar Mary Jane, o Peter resolveu comprar um carro. E para conseguir dinheiro para realizar esse objetivo, ele decide a se inscrever numa competição de luta livre. O seu tio Ben percebe que ele está tendo comportamentos ali muito estranhos, e tenta orientá-lo, dizendo aquela famosa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas o Peter não dá ouvido não, ele não tá nem aí, ele só quer curtir com seus poderes lá e suprir suas necessidades. Ele participa lá da luta e ganha com facilidade, lá com pouco tempo ele consegue derrotar o inimigo. E na hora de receber o prêmio, ele meio que recebe um calote lá do gerente do estabelecimento. O cara se recusa a pagar o valor que tinha prometido lá no anúncio e manda o Peter embora, diz que isso não é problema dele não. E o Peter, cara, ele fica muito puto com isso. Ele fica muito frustrado e, movido ali pelo seu remorso, deixa um bandido ali que tava roubando o gerente sair fugindo com dinheiro. Daí esse gerente meio que tira satisfação, perguntando por que ele não ajudou, por que ele não parou aquele cara. E o Peter diz a mesma coisa que ele ouviu: isso aí não é problema meu. Então ali já mostra um sinal de que ele guarda remorso, ele vai alimentando um sentimento de vingança. Daí mais tarde ele descobre que o seu tio foi morto a tiros na rua e decide perseguir a pessoa que fez isso. É aí que ele descobre que o criminoso que matou seu tio é o mesmo criminoso que ele deixou fugir mais cedo. E esse acontecimento, cara, deu um choque de realidade tão forte no Peter que ele começou a ver o mundo de forma mais racional, diluindo o seu egoísmo e desenvolvendo a empatia. Nesse momento, ele dá outro significado aos seus poderes. Ele entendeu que os seus poderes deveriam ser utilizados com responsabilidades,
como o tio Ben tinha dito para ele, e que algumas decisões que ele faz pode influenciar na vida de outras pessoas. Ele meio que se sentiu culpado pela morte do tio, então ele começou a utilizar os seus poderes em favor das pessoas mais fracas e oprimidas. E em vários momentos ele acaba até sacrificando as suas próprias necessidades. E esse sintoma, esse comportamento, me faz lembrar muito a síndrome do Salvador, uma síndrome que eu expliquei em um vídeo aqui do canal. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu te sugiro que você assista. Eu deixei até separado para você aí no card. Depois você assiste lá. Além desse choque existencial que o Peter sofreu, ele tinha que enfrentar outra realidade. Os problemas financeiros que surgiram a partir da ausência do seu tio, que sustentava a casa financeiramente. Então, o Peter teve que assumir esse papel. No intuito de manter a casa, o Peter foi procurar emprego em vários lugares, mas foi rejeitado na maioria deles, até conseguir ser contratado como fotógrafo em uma editora de jornal da cidade, tirando fotos do Homem-Aranha, ou seja, dele mesmo. E foi perfeito pro Peter, Ele conseguiu conciliar a sua vida de super-herói com a sua vida profissional. E é interessante que, ao decorrer da história, o personagem fica ali perdido no meio de duas identidades. A sua identidade como Peter Parker, que é um cidadão comum, e lhe faz se sentir meio que invisível na sociedade, e sua identidade como super-herói, o Homem-Aranha, que lhe faz se sentir reconhecido e amado por todos. Só que sua vida como super-herói começou a se misturar com a sua vida pessoal, trazendo muitos riscos ali para sua família. Então ele tinha que se esforçar ao máximo para não separar essas duas identidades e colocar ele mesmo e sua família em risco. E essa responsabilidade de manter sua família a salvo era um peso, muito forte para ele. Um grande inimigo que ele enfrentou, chamado de Duende Verde, que é pai do seu melhor amigo, atacou a tia May, que a deixou hospitalizada. E além disso, o Duende Verde sequestrou a Mary Jane, a mulher que o Peter ama. Então ele teve que fazer um rolê todo lá para poder salvar as pessoas que ele ama. E eu penso muito nesse fato dele ter duas identidades, porque isso foi muito desgastante para Peter, porque ele era um adolescente que não tinha muitas responsabilidades e de repente começou a ter responsabilidades extremamente pesadas. E no segundo filme, ele demonstra ainda mais dificuldade em lidar com essas duas jornadas. Ele perde o seu emprego, começa a faltar muito nas aulas, não tem muito tempo para ficar com a namorada. Com isso, ele começa a ter prejuízos sociais e emocionais, até que chega um momento que ele desiste da sua vida de super-herói. É uma estratégia de fuga que ele criou para aquela situação desgastante. E aos poucos, ele vai perdendo seus poderes. Ele não consegue mais soltar teias, ele vai ficando mais fraco, a sua miopia volta. E esses sintomas me faz lembrar muito ali a somatização, ou seja, é o corpo sentindo os impactos das emoções reprimidas. Só que essa vida de super-herói persegue o Peter, não tem como fugir não. Um de seus inimigos, chamado Dr. Octopus, sequestra Mary Jane e o Peter Parker é obrigado a voltar a ser o Homem-Aranha para tentar salvá-la. O Homem-Aranha persegue o inimigo e começa uma batalha com ele em cima de um trem. Então o Dr. Octopus destrói os freios desse trem e foge, deixando o Homem-Aranha no sufoco ali para tentar salvar as pessoas. No final do filme, o Peter tem uma conversa muito séria com a Mary Jane, dizendo que não podem ficar mais juntos por causa da vida de Homem-Aranha, que lhe traz muitos perigos. Na sua percepção, esse afastamento estaria protegendo a sua amada ali dos perigos. A gente pode ver que o Peter tem uma visão muito polarizada das coisas. Ele tem dificuldade em chegar em um equilíbrio. Para ele é tudo ou nada. Agora, no último filme, ele consegue uma maneira para poder conciliar a sua vida de Homem-Aranha com o relacionamento com a Mary Jane. Aparentemente, ele resolveu os problemas que ele enfrentou no segundo filme, mas aí ele começou a ter dificuldade em lidar com a fama de ser o Homem-Aranha. Nesse momento, o Peter se perde no meio ali de tanta bajulação e volta a ser novamente aquele cara egoísta. Além disso, ele é dominado pelo sentimento de vingança
ao saber que o bandido que matou seu tio fugiu da prisão. E essas características negativas ainda ficam mais intensas depois que ele é possuído pelo Venom, que desperta totalmente o lado sombrio do Peter. Daí ele quer que todo mundo se dane. Ele se torna uma pessoa extremamente arrogante e agressiva. Ele trata mal sua tia, humilha Mary Jane na frente de todo mundo. É um momento que ele passa de extremo egocentrismo. Depois de lutar com as suas dores do passado, que é literalmente uma luta consigo mesmo, ele consegue se desprender de Venom e voltar na sua personalidade normal, chegando aí ao fim da trilogia do Homem-Aranha dirigido por Sam Raimi. Analisando toda essa história, os comportamentos de Peter, a gente consegue perceber um padrão de funcionamento psicológico. Geralmente, quando ele passa por uma situação muito ruim, ele ativa um complexo de inferioridade. Agora, quando a situação muda, ou seja, ele tem acesso a poder e fama, ele já ativa um lado mais egoísta. É como se ele fosse transitando de um polo para o outro. Ele experimenta uma característica, depois vai para o outro extremo, experimentando uma característica oposta, até chegar num certo equilíbrio. A história contada nos 3 filmes não mostra somente um super-herói que sai por aí resolvendo crimes e salvando as pessoas. É muito mais que isso. A gente vê a história de um jovem que, em plena adolescência, começou a ter responsabilidades sobre-humanas, que o obrigou a passar por um processo de amadurecimento. O Peter Parker é um jovem que antigamente era rejeitado pela sociedade e de repente passa a ser amado por todos. Ele é um cara que fez escolhas erradas, sofreu perdas dolorosas, começou a ter problemas com a sua dupla identidade, sua vida de super-herói começou a trazer problemas para sua vida pessoal. Ele aprendeu a trabalhar o seu sentimento de remorso aos poucos. Ele viu que devolver com a mesma moeda pode ser uma atitude que pode trazer muitos resultados ruins. Aprendeu também que não adianta fugir das responsabilidades e que, por mais difícil que seja, existia uma maneira de poder equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida de super-herói. Eu acho muito interessante que, na maioria do tempo, o Peter manteve sua humildade e sua empatia, mesmo tendo superpoderes. Já que ele tinha essa tendência a ser uma pessoa vingativa, ele poderia muito bem sair humilhando todo mundo que humilhou ele ali na fase da escola. Mas o Peter não fez isso. Ele decidiu ser super-herói e defender as pessoas oprimidas. Aquelas pessoas que estão na mesma posição que ele já esteve um dia. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Acabei de fazer minha análise psicológica do Homem-Aranha. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ativando você recebe os vídeos em primeira mão. Toda semana eu produzo 2 vídeos. Na sexta-feira vai ter vídeo novo, beleza? Então vou estar te esperando lá e um abraço.